Olá, olá, tudo bem? Aqui é o professor William Dornella e agora a gente vai falar de um conteúdo bem importante que vem unir várias perspectivas e vários assuntos dentro de uma ideia interdisciplinar, que é a administração da escola, mas trazendo a ideia de comunidade, como que isso pode impactar. Então é um tópico que muitas provas cobram de forma separada, mas como é um concurso que está visando mais uma ideia de planejamento participativo, de democracia, de assistência social como base, então é importante a gente perceber esses assuntos não de forma isolada ou fragmentada, mas todos eles ali, ó, juntos, para que a gente possa pensar, para que a gente possa pontuar isso de uma forma única, tá bom? Então, fiquem atentos quando a gente vem falar, quando a gente vem expressar, quando a gente vem trazer então essa temática a partir da administração da educação e da comunidade. Muitas coisas você já sabe aí envolvendo assistindo aula de planejamento participativo, aula de gestão democrática, mas o que a gente precisa fazer é unificar isso e perceber como um tópico está relacionado com o outro. É isso que o seu examinador vai querer que você pense na hora da prova. Pensar que não necessariamente foi sempre assim, de que a comunidade ela participava da gestão de uma escola. Qual a diferença de gestão para administração de uma escola? Tudo isso aqui a gente vai verificar hoje. Quais são os ganhos que a gente tem quando eu chamo a minha comunidade para que ela possa participar? Quais são os projetos comunitários que eu devo agregar para dentro da educação, que eu devo trazer para dentro da escola? Tudo isso aí a gente vai pontuar para a gente poder acertar as questõezinhas aí de prova, tá bom? Dá uma olhada então, ó, a administração da escola e também da comunidade. A administração da escola e também da comunidade. Falados então dentro dessa ideia aí, dessa temática para que a gente possa pontuar. O que eu quero te chamar a atenção é que nesse bloco de aulas que a gente vai falar sobre esse assunto, administração da escola e da comunidade, a gente vai pontuar esses tópicos aqui do seu edital, ó. A gente vai falar das instituições pedagógicas dentro de um aspecto formal e também não formal. A gente vai falar do conceito de comunidade e as concepções do desenvolvimento. A gente vai falar também sobre a administração dos projetos educativos comunitários e também da integração da escola, comunidade e da auto-organização da comunidade. E aí a gente vai envolver a ideia também de planejamento, de gestão e também a avaliação dos programas educativos comunitários. Então, o seu edital, ele traz como tema central a administração da educação e da comunidade e depois ele vai trazendo subtópicos. Aqui a gente tem um pedaço do subtópico 1, a gente tem o 2, o 3 e o 4, tá? Então, nesse bloco de aulas aqui, a gente vai agregar esses subtópicos dentro dessa temática maior que é a administração da educação e comunidade. E a gente vai agregar todos esses tópicos aí. Primeiro, a gente vai precisar entender, então, o que vem a ser a administração da escola junto com a comunidade. E aí, eu já te chamo a atenção para perceber uma coisa. Muito se fala, e seu edital traz a ideia de administração da escola, administração escolar, administração da educação, mas muito se fala hoje sobre a ideia de gestão, a diferença de administração para gestão. Existe, então, aí o que a gente vem falar da pedagogia empresarial e da pedagogia escolar. Na hora de julgar os itens da sua prova, você tem que estabelecer essa diferença aí. O que acontece é que muitas pessoas se preparam, claro, pelo quantitativo de vagas aí também, para um concurso na área da pedagogia escolar. A pedagogia empresarial, a pedagogia institucional, normalmente tem um número de vagas mais restrito aí, dependendo do concurso. Mas aí você precisa perceber que muitos aspectos são correlatos, você pode buscar a ideia da pedagogia escolar, os conceitos, mas você precisa adaptar para uma visão institucional, expandir a ideia de que é uma escola aquilo ali, tá bom? Dá uma ideia aí, olha só, dá uma olhada aí quando a gente vem falar então desse aspecto ligado à administração. A administração sempre foi crucial para as mais variadas organizações, desde empresas a escolas. Sempre então a gente precisa administrar. E aí, gente, ó, que eu tô falando para vocês da pedagogia empresarial e da pedagogia escolar. Sobre a administração empresarial e a administração escolar. Tá vendo? A ideia de empresa e de escola como vão precisar ser organizadas. Então vão precisar ser o quê? Administradas
tanto uma escola quanto uma empresa. Organização. Vamos colocar assim, ó, organização. Mesmo antes da criação do termo administração, a sociedade já exercia o ato de administrar, que teve origem nas sociedades primitivas. Então essa ideia de administrar, essa ideia de organizar, mesmo quando não existia esse vocábulo, essa palavra, esse conceito criado, já se existia a necessidade de se organizar alguma coisa. Então, seja uma empresa, seja uma escola ou qualquer organização, vai ter que passar por essa rotina, vai ter que passar por esses procedimentos, e aí a gente vai trazer então esse ato de organizar. Bom, de acordo com Martins, a administração vem da necessidade de resolver problemas de interesse comum. Olha aí, ó. Foi, a partir das organizações sociais, o acompanhamento do desenvolvimento e a complexidade da sociedade humana que surgiram propostas melhor estruturadas de administração. Então, essa é a ideia quando a gente vem falar dessa complexidade aqui ligado a esse aspecto de administração. Entender esses aspectos de interesse comum, que a administração ela vem buscar solucionar esses problemas de interesse comum, um problema que não é só de um ou só de outro, mas sim de uma organização como um todo. Seja numa escola, a gente tem que pensar então num objetivo comum, seja numa empresa, seja numa instituição, numa organização, mas a administração vem fazer isso, vem organizar para que todo mundo possa caminhar para um rumo comum, para um objetivo coletivo, para um objetivo único. Então, a ideia é essa, quando a gente vem falar desse aspecto de administração. Dá uma olhada aí, então aí, ó, sobre administração, e a gente vai entrar nesse aspecto escolar. Estudiosos da área asseguram que a sociedade é apresentada por uma gama institucional diversa ao realizar determinadas tarefas assim. Olha só essa citação que eu trouxe para vocês. Em virtude da complexidade das tarefas, da escassez dos recursos disponíveis, a multiplicidade de objetivos a serem perseguidos e do grande número de trabalhadores envolvidos, assumem a absoluta necessidade de que esses trabalhadores tenham suas ações coordenadas e controladas por pessoas ou órgãos com funções chamadas administrativas. Professor, o que é importante aqui? Você perceber isso aqui, ó. Eu coloquei, grifei a expressão absoluta necessidade. Absoluta necessidade de quê? De que tenham suas ações coordenadas e também controladas. Então significa isso aqui, gente, ó. E nem sempre a palavra controle, ela tem um aspecto ruim. Você tem que tomar cuidado com o contexto que a gente está trazendo. Às vezes controlar pode ser um termo antagônico à autonomia, e aí vai ficar ruim, ou controlar no sentido de regular, que aí vai estar correto. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. O que esse trecho vem falar aqui pra gente? Vem dizer que a atividade humana, vem falar que a execução de tarefas, o desenvolvimento, a execução propriamente falando aí, seja de uma escola ou seja de uma empresa, de uma organização, de uma instituição, necessita claramente de que essas ações elas sejam organizadas e coordenadas. Isso, então, é a necessidade de administração. Estou falando numa escola, todo professor já sabe que ele precisa ensinar o aluno, levar conteúdo, fazer com que aquele conteúdo ele seja relevante para a vida ali do estudante. Mas, beleza, isso aí todo mundo já sabe. Só que o que vai ser o diferencial disso tudo? Como essas ações elas serão organizadas e como elas serão coordenadas. O ser humano ele vai precisar então dessa coordenação, desde a era primitiva até hoje, então a gente vem propagando essa ideia de administração. E aí o que o seu edital vem trazer é a ideia de administração escolar junto com comunidade. A ideia então não é só administrar, organizar, mas chamar a comunidade para poder participar disso aí tudo. E aí a gente vai envolver então a ideia de planejamento participativo, administração participativa, de colaboração, é isso que o seu edital vem trazer para todo esse aparato social, que é mais o foco do seu edital, beleza? Então, dá uma olhada aí, ó, ações coordenadas e controladas, então, por pessoas ou órgãos com funções administrativas. Então, vai ser necessário, então, essa ideia de coordenação e controle. Segundo o determinado autor, a administração é uma teoria que, por sua vez, se relaciona com a sociedade capitalista, que é o berço do seu
de seu objeto de estudo. Gente, nós vivemos uma sociedade capitalista e essa sociedade capitalista, ela implica então essa administração, essa organização. E é claro que a gente vai ter os pontos positivos e os pontos negativos disso aqui tudo. Olha aí, ó. A administração que se considera capitalista é originada no seu estudo abstraída de determinantes sociais sobre o capitalismo. É importante ressaltar que, por este ponto de vista, já não se trata mais da administração no sentido amplo, mas sim determinada historicamente por relações econômicas, políticas e sociais. Como assim, professor? Ele vem falar dessa administração no sentido capitalista, nesse sentido das determinações sociais, desses determinantes sociais. Gente, essa ideia, quando a gente vem falar que a administração nasce desse berço capitalista, dessa sociedade capitalista, implica dizer até o que a gente vivencia hoje. Até hoje, nossa sociedade, ela é capitalista. Ah, professor, mas a gente tem raízes aqui no nosso país ainda socialistas. Sim, mas nasce de uma ideia de um capital e que desse capital a gente tem que propagar mais e mais e mais e mais. Fazer com que esse capital ele seja vendido, fazer com que esse capital ele se multiplique. Para que tudo isso aconteça, então, a gente vai ter um produto e esse produto a gente precisa administrar esse produto. Administrar de que forma? Racional. Então, é daí que a gente vem começar a pensar a administração. Qual que é o lance de quando a gente vem falar da administração a partir desse capital, para a gente poder levar para a administração escolar? Uma escola, assim como eu estou falando para você de um produto, por exemplo, e eu tenho esse produto, tenho que fazer com que ele se multiplique, eu tenho que fazer com que esse produto me dê lucro. Vamos levar agora para a escola. A escola é diferente. A escola tem um produto, que é educação. E a escola não vai ter que fazer lucro desse produto. A escola pública, por exemplo, ela não vai cobrar mensalidade do estudante. Então ela vai precisar administrar sobre uma outra ótica. Qual é essa ótica que a escola vai administrar? A ótica social. A ótica de chamar a comunidade escolar para que ela possa administrar, para que ela possa propagar, para que ela possa planejar junto. Tá? Então, é essa a ideia. Deixa eu falar de planejamento participativo aí. Não está diretamente ligado Tem missões, na verdade, diferentes do lucro, missões diferentes dessa ideia de renda, mas sim numa perspectiva mais social, de transformar a sociedade, tá bom? Dá uma olhada aí, então, aí, ó, quando a gente falar dessa administração. A administração vem da necessidade humana em solucionar problemas. Por isso, ela pode ser entendida como o uso racional de recursos para a realização das ações. Então ela vem da necessidade humana de solucionar problemas. Seja esse problema aí de aumentar o lucro, seja esse problema de transformação social. Beleza? A administração ela é considerada uma atividade exclusivamente humana, pois o homem tem uma natureza racional e a capacidade de construir objetivos a serem cumpridos. Então, ó, todo ser humano, então, ele tem um objetivo, se organiza em comunidade, ó. Vamos pensar nisso aqui, ó. Se agrega em comunidade, depois a gente vai falar do conceito aí de comunidade, mas isso precisa ser organizado. Daí vai nascer, então, essa administração, sobretudo essa administração escolar. A gente vai pensar nessa comunidade. Quando a gente fala essa frase aqui, ó, dá uma olhada aí na tela de novo, vou até grifar aqui para você. É de onde a sua prova ela pode extrair aí algumas questões. A administração é considerada uma atividade exclusivamente humana, pois o homem tem a natureza racional, e aí quando ele fala assim, ó, construir objetivos a serem cumpridos. Gente, os seres humanos, eles vão se juntando, eles vão se aglomerando de acordo com objetivos em comum. Eu tenho um objetivo eu tenho um objetivo X, o outro tem um objetivo X mais 1, o outro X mais 2. Eles vão se aglomerando. Aquela ideia de que os iguais, eles vão se aproximando e aí vão formando o que a gente chama de comunidades. E aí essas comunidades, elas precisam ser administradas, beleza? Elas precisam ser administradas. Vamos pro próximo aí?
Para Martins, a administração é o ato de planejar, de organizar, dirigir e controlar recursos, sejam eles humanos, materiais, financeiros, informais, mas que tenham em vista a realização de um objetivo. Então essa ideia aí, ó, gente, ó, de administração envolve o conceito de planejar, envolve o conceito de organizar, de dirigir e também de controlar recursos. Tudo isso aí envolve o conceito, então, de administração, tá? Professor, mas é planejar o quê? Professor, é organizar o quê? É dirigir o quê? E aí pode ser qualquer coisa, desde que podendo ser recursos, sejam eles humanos, materiais, financeiros, informais, tudo isso aí envolve o aspecto de administração. Quando a gente fala da administração escolar, e aí a gente vai agregar todas essas dimensões aqui, ó. Existe recurso humano na administração escolar? Existe. Existe recurso material para que a gente possa administrar? Sim. Existem recursos financeiros? Também. Existem recursos informais? Também. São muitos recursos e todos eles a gente vai ter que administrar, pensando aí na melhor forma e como isso pode agregar para que a gente possa alcançar o objetivo. Atualmente, então, é possível pensar em um conceito de administração escolar que vai além das questões burocráticas e tecnicistas. Surge o conceito de gestão. Aqui, então, é importantíssimo a gente pensar nessa ideia aí, ó, na diferença entre administração e gestão. A administração, ela nasce, então, nesse conceito, nessa ideia de planejar, de organizar, de dirigir, de controlar. Isso é muito bom, a administração, né? Ela ajuda a organizar. No entanto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa expandir esse conceito. Tirar esse aspecto de administração de um caráter puramente burocrático e tecnicista, mas sim numa ideia mais ampla. E aí, ó, uma ideia mais ampla. E aí nasce, então, esse conceito de gestão. Percebem qual é a diferença aí? Gente, o ser humano, então, já naquela ideia primitiva de organizar, de agregar, todo mundo tem um objetivo comum e todo mundo caminhar para aquele objetivo, fazer com que aquele objetivo comum aconteça de uma forma organizada, isso é um conceito de administração. Isso é um conceito de administração, um conceito clássico. Mas otimizar isso, considerando não só o aspecto burocrático e tecnicista, mas considerando o aspecto humano, perceber as relações, perceber que todos podem contribuir numa perspectiva inclusiva, aí é o que a gente vem chamar de gestão. Então, hoje ainda, o seu edital traz, por exemplo, a ideia de administração, mas você precisa saber a diferença entre administração e também de gestão. Aí a gente vem pensar na pedagogia institucional, a partir da ideia de administração. Quando a gente vem falar, por exemplo, hoje nas unidades escolares, a gente não fala de administração escolar, mas a gente fala da gestão escolar. Então, essa ideia aí de que a administração escolar hoje nas instituições, cada vez mais a gente vai buscando um modelo que vá superando essa ideia de administrar, mas sim de fazer gestão, junto com os agentes envolvidos, tá bom? Dá uma olhada aí, ó, quando a gente vem falar então dessa administração. E o conceito de gestão, gente, ele não exime a ideia de administrar, não. Ele simplesmente agrega, ele otimiza. A administração é necessária tanto na empresa quanto na escola. Perfeito. Eu tenho que administrar uma empresa e tenho que administrar uma escola também. A instituição de ensino é considerada como qualquer outra que necessita ser administrada, mas com particularidades diferentes de uma empresa, de tal modo que, embora propugnando pela aplicação da administração de empresas na escola, a maioria dos teóricos da administração escolar, que é o que a sua prova ela vem cobrar, não vem uma identidade absoluta entre empresa e escola. Viu? Como eu disse para vocês, a pedagogia institucional e a pedagogia escolar. Identificando nesta características específicas que precisam ser levadas na devida conta. Primeiramente, considera-se a peculiaridade dos objetivos da organização escolar. As diferenças das empresas em geral que visam a produção de um bem material tangível ou um serviço determinado imediatamente identificáveis e facilmente avaliáveis. A escola visa, a fins de difícil identificação e mensuração, quer devido ao seu caráter, de certa forma, abstrato, quer em razão envolvimento inevitável de juízo de valor em sua avaliação.
Professor, o que esse trecho aqui está falando? Esse trecho aqui traz exatamente, agora em forma de texto, o que eu disse para vocês há alguns minutinhos. Uma empresa, ela tem um produto tangível e ela vai administrar aquele produto tangível, que ela quer fazer o quê? Uma empresa, ela vende alguma coisa, então ela quer ter lucro, dinheiro naquilo ali, ela quer que aquilo se multiplique. Já a escola não, a escola vai trabalhar com algo abstrato. Então eu preciso fazer a administração disso, preciso fazer a administração daquele produto e daquilo que circunda aquele produto para fazer com que aquilo cresça, fazer com que aquele produto tangível cresça. Já a escola é diferente. O produto que a escola vende é algo abstrato. Na verdade, não sei se a gente pode falar algo como vender, né? Mas fica difícil até, como esse próprio trecho aqui traz pra gente, fica difícil até a gente mensurar, fica difícil a gente identificar quais são essas perspectivas ligadas à administração, então. Por isso que existem as peculiaridades da pedagogia institucional e da pedagogia escolar. Tá bom? Então, você precisa pontuar isso aí na hora que você for responder as questõezinhas ali de prova. Vamos ver o que mais que a gente tem aí de importante? Olha só quando ele fala assim: deste modo, a administração escolar, que é o que a sua prova, então, ela quer buscar aí, se diferencia da administração empresarial, porque esta possui uma natureza capitalista com fins lucrativos. Então, a empresarial, ela tem essa natureza capitalista. A administração dentro da escola tem especificidades diferentes, pois o principal objetivo dela, de acordo com o Paro, é a transformação da sociedade. Olha só aqui então, eu disse para vocês que a administração é um conceito antigo, que mesmo quando não existia conceito, existia o ato de administrar. Eu nem sabia o que era administração, mas a gente estava administrando, a gente estava organizando, a gente estava antecipando, a gente estava planejando, dirigindo, controlando. Isso já acontecia. Quando a gente vai andando pelo percurso histórico, a gente percebe que, muito sem pensar, a gente foi trazendo esse conceito de administração para a escola, vendo a escola como um produto, vendo a escola como uma vendedora de um produto. Só que hoje não. Hoje a gente consegue ter esse olhar diferente, trazendo essa separação da administração empresarial e da administração escolar. Entendendo que a administração empresarial, eu tenho as raízes capitalistas, eu tenho essa natureza capitalista com fins lucrativos, e já na pedagogia, já na administração, dentro dessa ideia escolar, o nosso interesse vai estar na transformação social. Por que na transformação social? Porque eu vou querer que o meu estudante, eu vou administrar, eu vou planejar, eu vou criar, eu vou fazer de tudo na escola para que o estudante ele tenha o seu pensamento aberto, para que eu possa modificar o pensamento desse aluno, para que esse aluno possa ir à sociedade e transformar aquilo que for possível. Então, essa é a ideia quando a gente vem falar de transformação social. Transformação social. Então, cuidado com essas raízes capitalistas e aqui dentro dessa ideia de transformação social. Sua prova pode querer brincar justamente com isso, dizer que um dos objetivos da administração escolar é o lucro. Certo ou errado? Errado. Aqui a gente não vai ter esse objetivo de lucro, mas sim esse objetivo e compromisso com a transformação social, tá bom? Dá uma olhada no que mais que a gente tem aí. Porém, a escola só será capaz de contribuir com essa transformação a partir do momento em que se opor contra os interesses de conservação social e contribuir com a cultura da classe transformadora. Então, gente, aqui nasce, quando ele fala dessa ideia aqui, quando a escola se opor contra os interesses da conservação social, aqui ele está falando que a escola ela vai ter que lutar contra o quê? Contra o status quo. Status quo é isso, ó, é manter, é conservar a sociedade como ela está. Mas sim, a escola agora ela vai ter que contribuir para a cultura da classe trabalhadora. Aí é que ele está falando então dos conceitos ligados à emancipação. Quando você tem claro o objetivo que você quer buscar, fica mais fácil a gente propagar essa ideia. Então, a primeira coisa que precisa ter ciência e precisa ter clareza é esse, qual que é o objetivo. O objetivo de manter a sociedade, o objetivo de transformar a sociedade, tá bom? A administração escolar, ela vai vislumbrar então essa ideia de transformação social, tá bom? Transformação social.
No próximo bloco, a gente vai continuar falando então desse tópico. Falamos aí do que é a administração escolar, a gente vai falar mais um pouquinho disso aí, pra gente entrar ainda nessa ideia do que vem a ser comunidade, das instituições formais e também informais, e também dos projetos comunitários e do planejamento. Até o próximo bloco. Tchau, tchau!